Vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 3. Abre lá na tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. E vamos conversar hoje sobre a espiritualidade em Jesus, a vida em Jesus, ou a nossa fé em Jesus. João capítulo 3, do versículo 1 ao 11, encontraram sim ou não? Sim? Então vamos ler a palavra de Deus juntos. Deixa eu dar mais luz aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Amém, gente? Até aqui a nossa leitura dessa noite. Pensando então na nossa fé em Jesus, ou como o tema que eu estou dando, a espiritualidade em Jesus. Se você fosse definir a vida em Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus? É ser evangélico? É ser católico? É ser, né? O que é seguir Jesus? Como que pode falar, não, eu sou de Jesus? É crer em Deus? Se a gente fosse pensar, como é que você definiria isso? Que palavra você daria? Pensa rapidinho. Como é que a gente definiria? Não, é ser da igreja tal, da batista, da assembleia. Dá para pensar rápido? Como é que a gente definiria a nossa vida em Jesus, a nossa espiritualidade em Jesus? Podemos dizer: eu estou em Jesus, eu sou de Jesus, Jesus está em mim. Nós já lemos o texto. Ninguém quer arriscar? Tá bom. Imitadores de Cristo, legal. Eu gosto muito da palavra discípulo do grego, né? Uma das palavras, né? Mimeomai, imitar, imitador de Cristo. Isso é difícil demais. Testemunhar de Cristo, falar de Cristo. Mais alguém? Então vamos olhar para algumas lições no texto. A espiritualidade em Jesus, a primeira que eu deixo aqui para nós, ela é independente da religião e qualificações humanas, versículo 1 ao 2. A vida em Jesus, a espiritualidade em Jesus é independente da religião, isso mesmo, ou qualificações humanas. Há quem se diz ateu, não é verdade? Não, eu não creio em Deus, ok, a gente tem que respeitar a opinião de cada pessoa. Mas é interessante que nem os demônios têm ousadia de dizer eu sou ateu. É ou não é? Nem os demônios têm essa ousadia de dizer eu não creio em Deus. Eu acho que eu coloquei o texto aí, Tiago 2,19, só para a gente entender. Diz que você crê que existe um só Deus, e olha, que é monoteísta ainda, não é em vários deuses, não é crer somente em Deus. Você crê em um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e
e ganham da gente e tremem. A gente crê mais ou menos, né? Às vezes aperta, a luta vem e fica assim. E os demônios ousam dizer que não creem em Deus. Já tinha pensado nisso? Tá. Aí nós estamos vendo aqui Nicodemos, versículo 1. Ele era um fariseu, um mestre da lei, membro do Sinédrio. O Sinédrio naquela época era o alto escalão, gente, de autoridade. Pegasse aí dentro de cada setor, se fosse no setor executivo, seria o presidente, no judiciário, o presidente do judiciário. Era a autoridade. Aqui está Nicodemos, uma autoridade máxima em Israel. Um fariseu, um homem religioso. E o que a gente vê no versículo 2? Que ele foi buscar Jesus. À noite, não se sabe se era por vergonha, medo, né? Porque ele era do Sinédrio, dos fariseus, e a gente sabe que muita gente estava meio que perseguindo Jesus ali também, não gostando que Jesus estava falando algumas coisas. Então, ele vai buscar o Jesus. O que é curioso é que Jesus nem se importou com o negócio dele ir à noite. Se foi por motivo de estar escondido ou não, Jesus nem se importou com isso. O que é interessante é que um mestre da lei, um fariseu, um religioso top, uma autoridade na sua nação, vai ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi até ele foi buscar Jesus. A gente ouviu o Guna, né? O Guna esperou, depois a luta apertou, que ainda bem que viu Jesus também. Esse aqui não, ele estava na autoridade. E Nicodemos foi buscar Jesus. E ainda mais, no versículo 2 que nós lemos, ele diz mestre, ele reconhece Jesus como um mestre, como um rabi. Gente, o termo rabi era o nome dado nas escolas judaicas, para aqueles que estudaram, fizeram toda a EBM, toda a escola ministerial dos judeus. Só que Jesus não fez essa escola. Você entende isso? A gente lê o texto e ele vem para Jesus aqui e diz, mestre, rabi. Ele está colocando Jesus como uma daquelas autoridades. Ele reconheceu Jesus como um mestre, como uma autoridade. Às vezes nós, quem sabe, nem reconhecemos tanto assim. Tem algumas facções dentro do cristianismo, por exemplo, que Jesus é um Deus menor, né? Até diminui Jesus. O Nicodemos aqui não, ele reconhece Jesus. Mesmo Jesus não tendo feito a escola rabínica, ele chama Jesus de rabi, de mestre. E mais, ele diz mestre da parte de Deus, está no versículo 2. E por que ele fala da parte de Deus? Porque os sinais que o Senhor está realizando só pode vir de Deus. Ele entendia as profecias, todas as profecias no Antigo Testamento já revelava que o Cristo faria aqueles milagres. Quando João Batista ficou em dúvida, quando ele estava preso, se Jesus realmente era o Cristo, Jesus falou, diga para João Batista que os cegos veem, que os mancos andam. Ou seja, fala para ele que as profecias estão se cumprindo, que eu de fato sou o Cristo. E ele aqui está reconhecendo Jesus como Cristo, como o rabi da parte de Deus, pelos sinais miraculosos que ele estava realizando. Ele reconheceu Jesus, uma autoridade religiosa, uma autoridade máxima, inclusive naquela época, buscando Jesus, ele foi até Jesus e reconhecendo Jesus como Senhor, como Mestre, como Rabi. Eu disse que a espiritualidade em Jesus é independente da religião. E você? E eu? Não, mas eu sou membro há 27 anos já da igreja. Ok. 18? Tá bom. Pode ser 27 também, tá? Eu estou há 20 já. Imagina, gente, dá. Mas ele era também, e mais que isso, ele era um mestre, um rabi. E ele buscou Jesus. É independente da religião. Tem pessoas que parece que elas estão achando que elas estão em Jesus por causa da religião, por causa de uma placa de igreja, ou por causa das suas qualificações. Mas eu sou um mestre. Ele era um mestre. Não, mas eu sou um cientista, muito estudado, tá? E ele aqui? Não confunda estar em Jesus com estar numa religião, com as nossas qualificações. Ok, gente? Está claro? Amém, gente? Amém. Se não concorda também, fica à vontade. Só me explica o texto, então.
Em segundo lugar, a espiritualidade em Jesus é um renascimento espiritual. Versículo 3 a 4. Ele diz no versículo 3, você quer ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Quem que era Nicodemos? Um mestre religioso, um líder. E ele está dizendo, para ver o reino de Deus, tem que ser um líder. Para ver o reino de Deus, tem que ser membro da igreja batista, católica. Para ver o reino de Deus, tem que fazer o quê? Nascer de novo. É um renascimento espiritual. Como é que você fez para vir a este mundo? Como é que você chegou a este mundo? Você nasceu, correto? Como é que a gente faz para chegar no reino de Deus? Tem que renascer. Para vir a este mundo a gente nasce. Para chegar no reino de Deus tem que renascer. A espiritualidade em Jesus é um renascimento espiritual. O versículo 4 é óbvio, ele diz, Nicodemos não entende aquilo, mas Jesus, não pode ser voltar no ventre da mãe, né? Claro, isso não é racional, não estou entendendo. Eu já sou um mestre, uma autoridade. E aqui que está a grande questão, gente. Eu não sei como que foi a sua experiência com Cristo, a sua conversão, né? A gente ouviu o testemunho do Guna aqui, do Valmir, já acostumei a chamar assim também, né? Como é que foi a nossa experiência com Cristo? De conversão, de decisão, mas depois, claro, de caminhada de fé. Porque às vezes a gente pode cair numa situação que por mais que você teve lá aquele encontro, e a vida de igreja, né, de costume, que deveria ser uma rotina, pode virar uma mesmice. E a gente meio que acostuma, como inclusive os fariseus, eu sou descendente de Abraão. Não, mas nós já somos descendentes de Abraão. Ele falou que não, mas eu já sou batista, eu sou batizado. Inclusive eu já fiz tal curso, tenho até teologia, sou isso, sou aquilo. Sou líder na igreja, ok. Mas e o renascimento espiritual? Certa vez, falando muito de conversão, uma pessoa que é membro da igreja, que não está aqui hoje, falou, acho que eu estou me convertendo. Eu falei, olha só, de repente está se renovando, né? E assim falou que faz tempo que não ouvia a mensagem de conversão. E é engraçado, porque a gente acha que nós não precisamos mais ouvir a mensagem da conversão, do renascimento. Não confundamos a nossa espiritualidade em Jesus com questões religiosas. E sim, entendamos que é uma questão de renascimento espiritual. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que começaram a confundir as coisas. Gálatas 4,19, o texto está aí. O texto diz assim, tá aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O que aconteceu com o pessoal de Gálatas? Semana passada nós meditamos no capítulo 6 de Gálatas. Eles receberam o evangelho, como na verdade muitos no Novo Testamento. Aí veio os cristãos judeus e vinham atrás, por onde os apóstolos passavam evangelizando, e a turma judaizante, dizendo que eles precisavam também se circuncidar, virar judeu, tinha que praticar as leis judaicas. Cristo não era suficiente. E aí o pessoal de Gálatas, ainda meio novo na fé, começou a balançar. Tinham se convertido, encontrado com Cristo, mas por causa dos mensageiros, né? É aquela turma que não vai fazer a missão, ela vai estragar a missão que os outros fazem, né? Que ir lá pregar, eles não foram. E aí eles começaram então a falar que tinha que se circuncidar, e eles estavam voltando atrás. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, olha, eu estou sentindo novamente dores de parto. Ou seja, eu estou vendo que vocês precisam ainda renascer em Cristo Jesus. Às vezes a questão da religiosidade, a questão de alguns apegos nossos, como muitos usam, a materialização da fé, a gente começa a trocar as coisas. Cristo invisível não serve, você precisa ter coisas visíveis para as pessoas tocarem. Aí não tem um bezerro, né? Mas você tem que ter pessoas, tem que ter ídolos, para que as pessoas vejam e creiam.
Mas isso não é a mensagem bíblica da espiritualidade em Jesus. Se a minha fé em Jesus precisa de homens, eu tenho que rever se eu não tenho que nascer de novo, sentir dor de parto novamente. Se a minha fé em Jesus precisa de certas campanhas, certos modismos, eu tenho que repensar se eu não tenho que sentir dor de parto novamente. Se a minha fé em Jesus precisa de algum objeto, de algum movimento, eu tenho que repensar meu renascimento espiritual. Amém, gente? Estão comigo? Estão entendendo? Outro exemplo de alguém na igreja que começou a confundir, assim como Nicodemos não entendeu essa questão do renascimento espiritual, tem um outro exemplo que me chama muita atenção. É Atos 8:13, vamos ler juntos aqui para vocês não dormirem. 1, 2, 3. Ok? Então Simão, que era um mágico, né, que fazia magias e tal, viu a mensagem, viu os mensageiros do Evangelho, aceitou aquela mensagem, foi batizado e estava caminhando com os apóstolos na missão, continuou ali na missão. E aí eles viram os apóstolos orando, as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele falou, nossa, eu quero esse poder também, esse negócio aí, o high, eu quero essa coisa aí. E aí ele tirou dinheiro, quanto que é? Eu quero comprar esse poder. E aí ele recebeu uma repreensão dos apóstolos, dizendo, olha o versículo 23 agora, põe aí para nós, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vejo. E aí? Ele entendeu o renascimento? Ele aceitou a mensagem, se batizou, estava caminhando com os apóstolos, mas com a mentalidade ainda presa no mundo, com conceitos lá da velha vida, achando que ele comprava poder de Deus, como ele comprou o poder da magia. E os apóstolos mandam ele se arrepender. Olhando para nós então, como que a gente diz? Como foi o meu renascimento espiritual? Eu posso dizer, eu tive um encontro com Jesus. Amém, gente? Eu tive um encontro com Jesus. Eu renasci espiritualmente. Então, foi colocado um novo cérebro em minha cabeça e eu preciso começar a ter uma nova vida. Continuando. A espiritualidade em Jesus, versículos 5 a 8, é um processo de arrependimento e fé. Jesus vai, na conversa com Nicodemos, dando passos para ele, vai afunilando a conversa, vai estreitando a conversa, ele vai dando crescimento na sua conversa. Nicodemos antes não entendeu esse negócio de nascer de novo. Mas como que é nascer de novo? Como que eu já sou velho e tenho que entrar de novo na barriga da mãe? Não pode ser isso. Então Jesus explica. Versículos 5 a 8, Jesus dá a explicação. Ele vai falar que nascer da água e do Espírito. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito, ou do alto. O nascer da água é bem provável que ele estava se referindo à mensagem de João Batista. Foi João Batista que veio antes de Jesus dizendo que nós precisávamos se arrepender e ser batizados em arrependimento. Ele falou de arrependimento. E Jesus está reafirmando para ele aqui o que é nascer de novo. Nascer da água. Ou seja, o batismo é um símbolo de arrependimento. O próprio João Batista, vocês vão lembrar, falou para o pessoal, olha, eu os batizo com água, mas depois vem quem os batiza com o Espírito. Eu os batizo na água, mas depois vem aquele que vai os batizar no Espírito. Essa é a mensagem central da nossa caminhada cristã, da nossa espiritualidade em Jesus. Arrependimento. Se eu quero batizar, e eu sempre questiono as pessoas quando querem batizar, a gente podia falar, não, vai lá, batiza, não estou nem aí. Não, a gente questiona. Uma vez eu fiquei tão empolgado com uma situação, tão curioso, que uma pessoa se batizou, e aí depois de um tempo ela afastou, né? Ela batizou e afastou da igreja. A gente vai procurar a pessoa, tal, o que aconteceu. Ele diz, não, eu tinha
como é que falou? Eu sinto que eu tinha uma dívida com o cristianismo, eu precisava me batizar, mas agora eu já paguei essa dívida e está pronta. Falei que legal, né? Pagou a dívida. Você vê que é o entendimento das pessoas, o que se passa na cabecinha de cada pessoa, né? Então, quem sabe a gente acha que o batizar é o que salva. A gente vê a ânsia dos pais, né, em querer ver logo o filho se batizando, que parece que dá uma garantia. Ele batizou, pronto, está salvo. Mas não é isso. É importante o batismo? É. Mas o batismo deve ser, assim como foi a mensagem de João Batista, deve ser um sinal exterior do meu arrependimento. Quando eu vou às águas, eu estou dizendo que eu morro para a velha vida e ressuscito para a nova vida. Nascer da água e do Espírito, do alto, receber a mensagem de Cristo. João começou falando de arrependimento, depois quando Jesus apareceu, ele disse, está aí o Cordeiro de Deus. Quem crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, recebe vida eterna. Certa vez estava conversando com uma pessoa, tinha outra pessoa junto, e o questionamento era esse, ser salvo ou não ser salvo, e a pessoa era de outra religião, não era da religião evangélica, protestante, cristã, assim que se quer dizer, e aí a pessoa falava que a outra pessoa dizia que ela não era salva. O que ela fazia para ser salva? Eu falava, você precisa crer em Jesus. A Bíblia diz, né, tem vários textos, Romanos 10:17, aquele que eu vi a mensagem, João 3:16, João 14:6, inúmeros textos vai mostrar que eu preciso crer em Jesus para ser salvo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, correto? E a pessoa dizia, não, eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor, meu Salvador. Então eu falei, então você é salva. Mas a pessoa falava, não, ela fala que eu não sou salva. Mas aí entrou logo as questões, né? A gente fica preocupado com práticas que às vezes as pessoas ainda precisam desenvolver. E aí tinha outras questões, entrou lá aquele assunto. Eu falei, fica tranquila, se você realmente crê em Jesus, você é salva em Jesus. Independente de religião, independente de igreja. Passou um tempo, aquela pessoa aparece aqui. Diz, pastor, é só Jesus. Joguei tudo fora, as outras coisas que as pessoas estavam pegando no pé, Jesus trabalhou. Agora é só Jesus. Entenda isso. Às vezes a gente está querendo mudar o comportamento total das pessoas, sendo que você, que às vezes estamos 300 anos andando na vida cristã, ainda tem muitas coisas que não consegue mudar, não mudou, e está querendo mudar o outro que está acabando de chegar. A gente está confundindo a salvação com o aperfeiçoamento espiritual. Amém, gente? Estão comigo? Jesus está dizendo, então, que precisa nascer da água e do Espírito, crer no Espírito Santo, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí ele vai aperfeiçoando, versículo 6, ele fala, quem nasce da carne é carne e do Espírito é Espírito. Isso aqui, ele está reforçando a realidade do nascimento espiritual. Quem nasce da carne é carne, ou seja, fisicamente. Quem nasce fisicamente não nasceu? Você, Ana, nasceu da Fabiana, ela é real, eu estou vendo ela aqui. Quem nasce do Espírito também é real. É isso que Jesus está querendo dizer. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Assim como você acredita em alguém que está vivo aqui, que nasceu fisicamente, nasceu da carne, aquele que nasce do Espírito também é real. Ele se torna uma nova pessoa. Estão entendendo, gente? Aí ele continua, versículo 7, e ele fala, e é necessário, não se surpreenda, quando eu falo é necessário nascer de novo. Novo nascimento não é opção, é necessidade. Eu estou na igreja, joia, eu estou na religião, joia, mas eu te pergunto nessa noite, você renasceu espiritualmente? Você teve um encontro com Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus? É isso. Por onde formos, é essa mensagem que a gente precisa deixar claro. A salvação é nascer de novo. Você precisa entender isso se você quer realmente ter vida eterna em Jesus Cristo. E aí ele não se contenta, Jesus vai mostrando mais para ele sobre esse processo de arrependimento e fé. Ele diz no versículo 8,
Ele deu exemplo aqui do nascimento físico, no versículo 8 ele dá o exemplo do vento. Assim como o vento, você escuta o vento, mas não vê. Você não vê o vento. Assim é nascer de novo. Qual é a ideia que Jesus está apontando? Você vê o vento, você sente a força dele. Você pode controlar o vento, você pode tocar no vento, você não pode. Você não controla. É uma força misteriosa. E quando o vento vem, você sente o seu poder. Assim também é esse novo nascimento, é se arrepender, é ter fé em Jesus. É uma força espiritual dentro de nós que nos transforma. Colocar roupas religiosas, fazer atividades religiosas, vocabulários religiosos, não vai mudar uma pessoa. Mas quando essa força misteriosa, quando esse vento, que é o poder do Espírito Santo, realmente entra em nós, isso muda pessoas, isso nos transforma. E como é que isso acontece? Quando eu me arrependo e creio. Pode falar assim, isso é simples, arrepender é moleza, é só crer. Não é não, gente. Arrependimento é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Tem até um ditado que as pessoas gostam de dizer para poder dar uma ênfase de autoestima, né? Elas falam assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Me garanto, não é assim? Pois é, quem não tem coragem, quem não consegue se arrepender, nunca vai conseguir crer em Jesus, ou seja, não vai ver a luz. Somente no momento que o ser humano vê a sua pequenez, entende que ele é nada, entende o quanto ele é pecador, que os olhos espirituais se abrem para ver a grandeza e a salvação em Jesus Cristo. Ainda mais um exemplo. No mesmo Evangelho de João, lá atrás, no capítulo 1, ele disse que não vem da vontade humana, esse novo nascimento, essa ação do Espírito Santo. Pega isso aqui para nós. Eu sei que você está doido que aquela pessoa se entregue a Jesus. Seu filho, você fica louco, você quer e você faz de tudo. Mas não vem da vontade humana, é o poder do Espírito Santo. Se a pessoa vai na igreja buscando uma bênção, amém, ela está buscando uma bênção de Deus, quem sabe até ela ganhou a bênção, uns até ficam, outros não ficam. Mas a questão é, ela arrependeu, ela experimentou arrependimento e fé, ela tem vida em Jesus? Aí a gente, na igreja, a gente quer envolver as pessoas, para as pessoas ficarem na igreja, né? Então se envolve, principalmente o jovem, a gente logo quer pegar ele e ensina todo mundo, a gente transforma um monte de gente em músicos, em multimídia, em diáconos, as funções, né, que a gente exerce. Tudo bem. Você sabia quantos músicos que tocam secularmente dizem, e nem falam de Jesus? E não que é errado tocar secularmente, mas eu digo que eles vivem aí na sociedade, são grandes músicos, aprendeu aonde? Dentro da igreja. A igreja ficou ensinando música. Mas a igreja não é lugar de ensinar música, a igreja é lugar de gerar discípulos de Jesus. Certa vez eu estava mexendo no som da igreja, né, aperfeiçoando o som, e aí tinha um pessoal aqui comigo, o rapaz que veio ajudar. Ele fala, poxa pastor, que legal o senhor está investindo aí no som, né, tudo isso, porque quando a igreja investe no som, é bom que ela chama muito músico. Aí eu não aguentei, né, às vezes eu sou meio bocudo igual o Reginaldo, aí saiu assim, né. O problema é que a gente não quer chamar música, a gente quer chamar crente. Aí, não pastor, não, fica tranquilo. Não é vontade humana. Você quer que o seu filho tenha um conhecimento de Jesus Cristo? Não é envolvendo ele na música, qualquer atividade da igreja. É levando ele a ter experiência com Jesus. Na hora que você está no culto, em vez de deixar ele no celular, em vez de, né, passar o tempo, leve ele a buscar Jesus. Posso contar o exemplo da Fabi aqui? A Fabi, eu ouvi na célula essa semana, né, essa eu vou guardar. Que vinha a Ana Clara para a igreja, aí está na hora do louvor, né? A Ana pequenininha cantando, e a Ana às vezes dava uma distraída, aí a Fabi, você está louvando também? Tô, mãe. Então tá bom, canta aqui no meu ouvidinho para me ouvir. Quero ver se você está cantando mesmo. E está certo. Se você quer garantir que o seu filho tenha experiência com Jesus, a pessoa que você... Não é uma atividade. Eu sei que muitas pessoas podem também ser alcançadas através de um serviço, de uma atividade, mas o que eu estou mostrando é essa importância do arrepender e crer. É um processo, gente.
E às vezes você acha que vai assim acontecer na hora. Bum. Eu acho engraçado, porque quando as pessoas vão buscar um tratamento, ela vai no médico, aí ela precisa fazer um tratamento, né, um período. Ela vai no psicólogo, ela faz um tempo de terapia. Ela vai no advogado, ela entra com o processo, ela tem que esperar o processo. Aí elas vêm para a gente, o líder espiritual, o irmão, aí ela quer que você chegue na hora, pronto, e resolve tudo agora. Repreende o demônio e acabou. Eu quero sair daqui pronto. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Nem sempre Deus permite acontecer dessa forma. Por quê? Não é porque Ele não tem poder para fazer, é porque você precisa entrar nesse processo. Amém, gente? E nós, como estamos nesse processo de arrependimento e fé? A espiritualidade em Jesus é assim. Para terminar, mais uma lição. A espiritualidade em Jesus é também ouvir e aceitar a sua palavra. Versículos 9 ao 11. Olhando para o texto aqui. Aí Nicodemos continuou, como pode ser esse negócio de nascer da água e do Espírito? Versículo 10, Jesus responde para ele, você é mestre e não entende esse assunto básico? Imagina quando eu falar de coisas mais profundas. Percebe que interessante, gente? Um mestre religioso não entendendo o que Jesus estava falando da sua espiritualidade, da vida em Jesus. Por isso que a gente tem que perceber essa diferença. A pessoa diz, não, mas eu já tenho religião, eu tenho igreja. Ok, gente. Eu tenho a carteirinha. Outra época, uma pessoa estava me perguntando, mas aqui na igreja não tem a carteirinha de membro? Eu queria a carteirinha de membro. Tipo assim, para garantir, né? Está aqui, ó, sou salvo. Falei, não, a gente não tem carteirinha de membro, a gente é selado com o Espírito Santo mesmo. Você é mestre e não entende esse assunto básico. Aí o versículo 11. Falamos do que conhecemos e vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. A espiritualidade em Jesus é ouvir e aceitar sua palavra. O que diferencia todo o auditório, seja grande, pequeno, o que diferencia cada pessoa aqui no auditório, todos estão ouvindo, mas nem todos estão aceitando. O que diferencia a nossa leitura bíblica, de todo mundo que lê a Bíblia, cita a Bíblia, é não só ler, mas todo aquele que aceita. Eu preciso aceitar o testemunho de Cristo. Eu sou o Senhor. E você lê, e aquilo mexe com você, e aquilo te transforma. A palavra de Deus tem poder. Você ainda continua acreditando nisso? A palavra de Deus tem poder. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Que as igrejas em geral, elas perderam muita fé na palavra de Deus. A fé dela é mais mística, está até na palavra do homem. Quando o homem diz, Deus me mostrou, eu te digo isso, eu profetizo. A Bíblia diz, ela não acredita. Está escrito. Eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada de fé, eu já falei para vocês muitas vezes. Cada um é atingido de uma forma. O Valmir, né, passou ali a sua experiência de luta, mas encontrou com Cristo. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia versão católica, dentro de casa, escondido. Não conversava com ninguém, gente. Não aceitava ninguém, nenhum religioso vir falar de Deus para mim. Eu odiava a religião. E continuo dizendo que eu não gosto de religião. Eu vivo a espiritualidade em Jesus. Jesus não plantou religião. No Novo Testamento, inclusive, era considerado uma seita pelos fariseus, sabia? No livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos eram chamados o povo do caminho. E passou a ser chamado de cristãos, que significa pequenos cristos, lá em Atos 8, na igreja de Antioquia. Por quê? Porque era parecido com Cristo. Ah, eu sou evangélico, eu sou salvo. Não. Repensa a sua caminhada com Cristo. Tenha experiências com Cristo. Ouça a palavra, mas aceite a palavra.
Veja se ela está te transformando. Você diz, não, eu já aceitei, eu já tive um compromisso com Cristo. Amém, querido? E o que vai ser da nossa caminhada depois que a gente aceita isso? É só você fazer uma analogia com a sua vida física. O que acontece com toda criança? Ela cresce, ela é educada pelos pais. Assim também é a nossa vida espiritual. Poderia citar vários exemplos para você. Lá em Hebreus 5,12 mesmo, eles falam, vocês já deviam ser mestres, mas eu vejo que vocês ainda não cresceram. Vamos crescer espiritualmente, temos que perseverar e até o fim, Mateus 24, 13. Tem que perseverar até o fim e serão salvos. Então a caminhada, esse processo é até o fim com Cristo. Mas às vezes na nossa caminhada, começa a surgir algumas coisas que a gente não se arrepende mais. Porque a gente começa a achar que a gente cresceu, que a gente é grande agora e já pode tomar as normas. E a palavra não é mais a norma. Então o arrependimento, ele acontece lá inicial, mas ele acontece também todo dia na nossa caminhada. Amém, gente? Amém. Podemos orar nessa noite? Como é a minha espiritualidade em Jesus? Ouvir e aceitar a palavra de Deus. Aquilo que você entendeu da palavra de Deus, coloca isso em prática na sua vida. Seja uma nova pessoa, nascer da água do Espírito. Independente de questões religiosas, não se prenda a isso, de qualificações humanas, mas analisa pela transformação de vida. Se a gente fosse pensar, tirando a prática da igreja, quando a gente vai, e não estou dizendo que cultuar não é bom, tem muita gente que até perde essa prática, mas pensar, como que eu avalio, né, essa caminhada minha aqui de fé? Transformação de vida, como a gente vê nesse texto. Ele era um mestre religioso, mas não tinha transformação de vida. Testemunhar, pregar o evangelho. Você quer garantir que o seu amigo, seu parente, realmente teve uma experiência real com Cristo? Analise a vida de oração, de leitura bíblica, transformação de vida e a missão. Se ele leva pessoas a Cristo, se ele fala de Cristo para as pessoas. Se ele toca na igreja, se ele ajuda na igreja, é muito bom, mas isso não é sinal de conversão. É sinal de serviço. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos onde você está. Repense você e Deus, para você, mas também quando nós vamos levar essa mensagem a outras pessoas. Muitas vezes nós estamos apresentando religião, costumes, e as pessoas estão querendo Deus, Jesus. Elas precisam de Jesus. De religião o mundo está cheio. Não é religião que salva, é Jesus. Então nós precisamos mudar também a nossa pregação e apresentar Cristo. Mas olhando para nós hoje, reveja isso na sua caminhada, na sua vida, como eu estou. Se eu creio em Jesus, se eu entreguei minha vida em Jesus, se eu estou vivendo esse processo de arrependimento, de fé. Tem uma prática que nós não fazemos muito, que é a confissão de pecados. E Jesus ensinou a orar e disse, olha, peça perdão dos seus pecados. A gente aponta o outro, fala do outro. Não, vamos olhar para nós mesmos. Fala com Deus no seu lugar. Senhor, toma minha vida nessa noite. Se você, como Nicodemos, independente de sua religiosidade ou qualificações humanas, quer esse encontro com Cristo, quer até se arriscar, vá a Jesus nesse momento. Você crê que o Espírito Santo está aqui, que Jesus está aqui espiritualmente? Então vá a Ele nesse momento. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Se você já entregou a sua vida em algum momento, diga, eu renovo a minha confissão de fé nessa noite, Senhor. Eu renovo a minha confissão de fé, Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu quero continuar a minha caminhada. Eu quero combater o bom combate. Eu quero perseverar até o fim, Jesus. Eu quero nessa noite também, Senhor, me arrepender de coisas de práticas que eu comecei a fazer e não mais me arrependi, Senhor.
Eu quero nessa noite também, Senhor, aceitar a sua palavra. Eu quero nessa noite também, Senhor, sair daqui e levar essa mensagem de espiritualidade em Ti, Jesus. Porque é essa mensagem que salva realmente. Não forma religiosos, mas forma pessoas salvas em Cristo, discípulos de Cristo, Senhor. Visita as nossas vidas nessa noite, Senhor. Quebra cadeias, barreiras, coisas que entram na nossa vida, às vezes andando espiritualmente contigo, Senhor. Vamos permitindo que certos pecados nos dominem. Ó Deus, perdoa nossos pecados, mas quebra também essa cadeia na nossa vida, Senhor. Dá-nos arrependimento nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que não venhamos permitir nenhum vício, nada que nos domine, que nos escravize. Que não venhamos permitir o comodismo, que não venhamos permitir o secularismo, tudo aquilo que nos tira da sua presença, Senhor. Que não venhamos achar que por sermos cristãos, batistas, por seguirmos a Ti há tanto tempo, estamos prontos, firmes e acabou. Renova, Pai, e nos dá novos ânimos nessa noite, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos sair daqui empolgados também para pregar o Teu Evangelho para outras pessoas, Senhor. Mas queremos sair daqui nessa noite também, ó Pai, com mudança de vida, dizendo: eu quero viver uma mudança de vida, eu quero viver novidade de vida em Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos em Ti, nos renova espiritualmente, nos capacita no Senhor, Pai. Não nos deixa, Senhor, seguir tradições humanas, placas de igrejas e tantos ensinamentos errados que têm surgido, Senhor, e nos afastar daquilo que é a missão do Senhor para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos do mal, do maligno, renova as nossas vidas, as nossas forças nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Queremos renascer espiritualmente, queremos também crescer espiritualmente, Senhor. Se você estiver aqui, ou estiver online, e nunca tomou essa decisão, faça isso hoje, enquanto tem tempo. Jesus disse que é necessário nascer de novo. Se você ouviu e aceitou essa palavra, entrega a sua vida a Jesus.